Quero falar de um assunto que durante anos para mim foi um assunto muito delicado, muito difícil. E anos eu venho aprendendo, né? Porque quando você se torna mãe e divorciada, é como se você se tornasse uma leprosa. E isso tem acontecido com inúmeras mães deixadas dentro da igreja, né, que foram traídas, né, onde o homem, o pai, não assume a sua paternidade, onde eles simplesmente abandonam os filhos por causa da amante, não assume o papel financeiro. E as mães, né, quando elas se veem num contexto cristão, né, de que naquela responsabilidade toda de ser mãe, de cuidar de casa, né, vem aí a sobrecarga, o choro incessantemente, porque eu quando passei por isso, né, porque a gente quer dar conta, né, mas quando você não se dá conta, que você não dá conta, e você faz o que dá para você fazer, você acaba criando o filho da forma como dá para criar, você sustenta como dá para sustentar, nem sempre é com o melhor. E eu comecei a receber da parte de Deus isso. Mães, você tem um chamado nessa área. O chamado de mãe, o chamado de cuidar do seu lar, a responsabilidade de amar, de educar. Muitas mulheres que eu atendo me perguntam: Jéssica, como que eu faço? Eu me divorciei e eu agora sou mãe, né? Tenho que criar, tenho que educar. Deixa eu dizer algo pra você. Durante muitos anos eu me senti frustrada por isso, porque eu nunca sonhei, né, em engravidar, gerar um filho, né, e ter que criar um filho sozinha. E fiquei durante muito tempo com esses conflitos dentro de mim, né, acreditando que eu era frustrada de que o título, né, de mãe solteira, né, eu ia a alguns lugares e aquilo me incomodava porque todo mundo estava com as suas famílias e eu ali sozinha, né, com um bebê. Parecia que todo mundo que estava à minha volta, né, era feliz, menos eu. E eu comecei durante anos, né, ser curada nessa área porque ainda me doía muito, né, não era o que eu tinha projetado para mim, né, eu tinha aquela idealização, né, de pai, mãe, filho, até que a morte os separe. Mas quando algo acontece com a gente que não depende da gente, né? Porque o outro ele tem a responsabilidade sobre os atos dele, e a gente às vezes quer que o outro venha estar na nossa vida do nosso jeito, da nossa forma. E eu comecei a ver que eu tinha uma responsabilidade sobre o meu filho, de cuidar do meu filho, de orar por ele, de ensinar ele quem é Jesus. E eu comecei a trabalhar isso na vida do meu filho, que ele tem um pai, que se chama Jesus Cristo, que ele não é órfão. Porque Satanás, ele tem deturpado a nossa sociedade, o mundo, né, por conta do empoderamento das mulheres, né, de achar que as mulheres podem, né, fazem tudo. Eu tenho falado muito sobre esse empoderamento, né, só que os homens, eles estão ficando ausentes. Eles estão ficando ausentes, né? E você vê que as mães tomaram o seu lugar. Há um número muito alto de mulheres divorciadas e que criam filhos sozinhas, né? O homem, quando ele sai do casamento, ele esquece que ele tem filho. Então ele não pega mais, ele não educa, ele não quer ter contato, ele não liga, ele não procura, ele não está presente. Acaba que a mãe, na sobrecarga de ter que criar, de ter que educar, de ter que estar junto, né, de ter que trabalhar fora, pagar conta, né, dar conta dos meninos, então acaba que ela se sente sobrecarregada. Eu, por muito tempo, eu chorava muito, me sentindo sobrecarregada. Eu não tinha com quem dividir, né, e a minha mãe trabalhava na época muito, então me ajudou no tempo que eu ganhei, né, o Caleb. E depois eu passei por um período que eu tive que realmente trabalhar muito, deixar ele com uma pessoa, pagar uma pessoa, e eu deixava para poder eu ir para a escola, deixava para poder terminar de construir a nossa casa, para pagar a conta, deixava sempre com alguém, mas a maior responsabilidade era minha. E eu comecei a perceber que durante um período, né, às vezes no cansaço do seu dia a dia, você quer deixar com alguém para você dormir, para você descansar. Satanás, ele vem e rouba aquilo que é de mais precioso, né, que é a inocência dos nossos filhos, onde Satanás tem trabalhado muito na mente, querendo mostrar para as nossas crianças que elas são incapazes, que elas não têm um pai. E nós, mães, temos um chamado, o chamado de orar pelos nossos filhos, de sentar com eles à mesa do café, do almoço, e ler a palavra, ensiná-los a orar.
Muito mais do que dar brinquedo, muito mais do que levá-los ao shopping, né? Muito mais do que comprar o melhor brinquedo que talvez ele sonhou, ou o melhor telefone, né? Nós temos um chamado, a nossa responsabilidade. Satanás tem atacado muito as nossas crianças. Eu comecei a ser tocada pelo Espírito Santo de uma forma. E eu comecei a perceber que às vezes no meio que eles convivem, nas amizades que ele tem, aí começa eles serem ensinados, né, que menino gosta de menino, menino pode namorar menino, né? São tantas coisas que é ensinados e nós precisamos combater, né, com os princípios, porque a Bíblia, ela é o nosso princípio. Cristo é o princípio de tudo, né? Então eu comecei a ver que é possível sim, você após um divórcio, né, viver uma família com o seu filho, amá-lo, cuidá-lo, ensiná-lo a amar o pai que o rejeitou, né? Porque nós não somos órfãos. E a tendência quando o pai abandona o filho, principalmente na gestação, provavelmente esse pai foi abandonado lá na sua infância pelo seu próprio pai, então ele acaba reproduzindo aquilo que não foi curado dentro dele, e ele reproduz essa história. E aí eu comecei a perceber que nós temos um chamado, mãe. Mães, eu declaro sobre a sua vida, e digo pra você, você tem um chamado. Tá se sentindo sobrecarregada? Ore ao Senhor, peça ao Senhor descanso. Mas não tire a sua responsabilidade jogando pra outra pessoa assumir. O filho, você tem a maior responsabilidade de cuidar do seu filho, de amar o seu filho, né? De não só ensinar pra ele quem Jesus é e que ele não está sozinho, sabe? As crianças, eu tenho observado isso às vezes com meu filho, né? Eles se sentem excluídos, às vezes, no convívio com os primos, por algo que talvez ele tenha dificuldade. Na escola, talvez uma dificuldade que ele tem de escrever, uma dificuldade que ele tem de ler, né? Agora com essa coisa de estudar online, a dificuldade, né? Uma vez eu ouvi, mãe, eu não consigo. Mãe, eu sou incapaz. E eu comecei a declarar sobre o meu filho, não, você é capaz. Você é capaz, você consegue, vai porque você consegue. E isso, Satanás vem trabalhando nas emoções dos nossos filhos. E a gente como mãe, às vezes, tá tão sobrecarregada, tão cansada, pensando no divórcio que aconteceu, no marido que deixou, que a gente esquece da nossa responsabilidade. Você não tem que se preocupar com o outro que te deixou. Você tem que preocupar com o que é de mais importante na sua vida, que é o de precioso que Deus te deu para cuidar, para amar e para ensinar os princípios. Porque se ele sabe os princípios, se ele desde pequeno, ele aprende os princípios, quando crescer ele não vai se afastar dele, porque o princípio vai estar dentro dele. Ele convive com isso. A gente não ensina os nossos filhos pelo que nós falamos, nós ensinamos nossos filhos pelo que nós vivemos, o convívio do dia a dia. Você pode perceber que uma mãe que ela fala muito palavrão, o filho ele tem a tendência a falar muito palavrão. Então nós precisamos entender que há um chamado sobre nós, mães, que um dia foi abandonado, um dia foi divorciada. A gente tem que se curar de tudo aquilo que nos feriu, para que nós não venhamos reproduzir na vida dos nossos filhos ou descontar neles o que aconteceu com a gente, né? Quantas mães são violentadas e acabam violentando seus filhos, né? Batendo, descontando que o pai não é, e olham para o filho e acabam rejeitando o filho porque foram rejeitadas. Nós temos que quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. E eu quero declarar, mãe, para a sua vida, você tem um chamado. Você foi chamada a mães que oram, a mães que zelam, a mães que curam. Cure seus filhos através da cura que há em você. Cure essa juventude da cura que há através de você. Então que você receba para a tua vida. Receba e que você entenda que não é porque um casamento que não deu certo, um divórcio que acabou, a sua história terminou aí. A sua história está apenas começando. Deus abençoe.